Olá pessoal do módulo 2 do curso Técnico em Guia de Turismo. Estamos aqui para começar a aula da Agenda 8 hoje. Infelizmente tivemos que fazer a aula gravada porque tivemos problemas técnicos aí com a internet do Centro Paula Souza, tá? Mas tudo bem, é vida que segue, já diria um famoso jornalista. Bom pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos continuar o assunto da outra agenda, que era justamente ecologia e proteção ao meio ambiente, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de parques, né, estaduais, federais, os parques naturais e como eles são administrados, tá? Inclusive, depois do finalzinho a gente tem umas perguntinhas do Caco aí para falar um pouquinho como que a gente poder fazer essa ligação aí da relação dos parques, dessas áreas protegidas com o turismo, tá certo? Bom, nós temos algumas possibilidades de administração dos parques, dessas áreas protegidas no Brasil, tá? Lembrando que principalmente os parques nacionais e estaduais, eles têm restrições severas de uso dessas áreas, tá? Elas podem ser usadas normalmente para pesquisas científicas, atividades pedagógicas e turismo, tá? Ela não pode ter exploração econômica da sua área de proteção ambiental. E aí cria algumas situações em relação à questão do turismo, tá? Porque apesar do visitante estar ali e normalmente ter que ser orientado, essa seria o ideal, né? Que fosse orientado, que fosse acompanhado na sua visita, né? Nós temos alguns parques que desenvolveram estruturas, né, de visitação bem elaboradas, inclusive cobram para que o turista possa visitar essas áreas, tá? Então nós temos alguns elementos interessantes aí nessa questão de exploração econômica em áreas protegidas, tá? Nós vamos conversar um pouquinho para entender como que pode ser feita essa exploração, né, do turismo aí em áreas protegidas, tá certo? Vamos lá então, primeiro slide. Nós vamos começar a ver aqui essa questão, então, quais são esses modelos que existem no Brasil, tá? O primeiro é a administração pública, né? Então é o governo que cuida daquela área, ele que responde por tudo, desde a questão da recepção do turista, cobrança de ingresso, montagem de roteiros, tá? Estrutura mesmo de recepção do turista, de visitação. Então assim, quem cuida de tudo é o poder público. Nós temos dois órgãos a se destacar, no estado de São Paulo a Fundação Florestal, e na esfera federal, o Instituto Chico Mendes, que é quem é responsável por essa questão do uso desses espaços, dessas áreas protegidas, tá? Pessoal, eu vou dar um destaque grande aqui para essa questão sempre do estado de São Paulo, porque no estado de São Paulo nós não temos nenhum parque federal natural, tá? Todas as áreas protegidas aqui são estaduais. Os parques nós temos de áreas de proteção como parques naturais no estado são todos responsabilidade do governo de São Paulo, tá? Não tem áreas protegidas federais aqui, né, em termos de parques. Bom, um outro modelo de administração são as PPPs, as parcerias público-privadas. Então, como é que funciona? Um agente privado se associa ao poder público para administrar essa unidade, essa estrutura de visitação, tá? E como é que se faz a divisão da partilha dos ganhos? Olha, tem uma divisão em questão de lucros, né? Se o poder público vai dar uma estrutura pronta já, ele vai cobrar uma porcentagem maior pelo uso daquela estrutura. Se vai ser construída uma estrutura e o poder público e o ente privado, né, a organização privada aí que for entrar, vão dividir os custos, eles vão dividir depois os ganhos também, tá? Então a parceria público-privada costuma funcionar nesse sistema. E a concessão, como que funciona a concessão? Olha, o governo abre uma licitação, né, e concede por um tempo a exploração econômica daquela área. Em retorno ele ganha, aí existem modelos diferentes de outorga, né? Ele ganha ou por um contrato fixo ou por uma questão variável, tá? Vamos aqui no próximo slide, que aí vai ficar melhor para explicar para vocês a questão de outorga fixa e variável, tá? Aqui especificamente nós vamos falar sobre a questão da concessão de parques para a exploração turística e iniciativa privada, tá? Em 2016 foi aprovada uma lei aqui em São Paulo que passava, né, que regulamentou essa concessão da exploração desses parques estaduais, tá? Nós tivemos um andamento, alguns parques foram aí transmitidos, ou parte deles, né, aconteceu essa licitação,
mas tinha uma previsão de se conceder 25 parques e ainda não se fez, aí não se consolidou, tá? Como que funcionou aí, né? Então foi selecionado ou um modelo de outorga fixa ou variável. A outorga fixa, o que é? Quem ganha a licitação paga um valor inicial, né, por ter ganho o contrato, e depois vai contribuir todo mês com valor fixo, né, que vai ser reajustado com a inflação. E a outorga variável ganha-se em cima do faturamento. Então, estipula-se aí uma porcentagem, por exemplo, o governo do estado vai cobrar 10% do faturamento bruto que a empresa tiver lá. Então ela ganha com ingresso, ela ganha com venda de alimentos, ela terceiriza serviços de alimentação dentro da área protegida, né? Então tudo isso vai gerar um ganho para a empresa terceirizada e desse ganho ela tem que repassar essa porcentagem para o governo estadual. Então quanto mais ela ganhar, mais ela paga para o governo do estado, tá? Existem algumas polêmicas sobre essa questão da concessão, tá? Mas há que se ficar claro que a concessão, na verdade, não está vendendo o parque para iniciativa privada, tá? Na verdade, se concede as áreas que são de visitação pública do parque. Em geral, um parque protege uma grande área, né, de vegetação, de fauna. Então, assim, dessa área protegida, existe um pedaço que dentro do plano de manejo desse parque, que é obrigatório ter, deve ser visitada para a prática do turismo. E o restante do espaço, na verdade, ele continua a ser uma área protegida, não liberada à visitação, e que normalmente vai ser fiscalizada, inclusive, pelo poder público, tá? É a polícia ambiental, é o exército, ou seja lá quem for que vai fiscalizar essas áreas, né? Então a concessão são das áreas visitáveis do parque, né? Os primeiros parques aí que tiveram os seus projetos de concessão foram o Parque Estadual Alberto Lofgren, né, que é um horto florestal em São Paulo, e o Parque Estadual da Cantareira. E em Campos do Jordão, a gente tem o Museu Felícia Leiner, que é uma área natural também de proteção, tá? O Parque Capivari e o Parque Estadual dos Mananciais do Campos do Jordão, que é o horto florestal de Campos do Jordão também, né? Então esses parques tiveram aí projetos de concessão já desenvolvidos, já elaborados, em andamento, tá? Nós vamos ver alguns exemplos, inclusive um exemplo federal de concessão de iniciativa privada, que é com certeza o caso mais, digamos, notável no Brasil, tá? Vamos ver alguns exemplos sobre essa questão das administrações, tá? Nesse slide aí, então nós vamos ver primeiro o Parque Estadual da Serra do Mar, né? É uma área ainda de administração pública, tá? O Parque Estadual da Serra do Mar tem uma área de proteção considerável, aí são 3.159 km², foi fundado em 77, alcança 15 municípios, né? Está dividido, as suas áreas de visitação estão divididas em 10 núcleos, né? Então, cada município aí, alguns municípios, tem um núcleo de visitação, né? A administração pública, é a Fundação Florestal quem cuida dessas áreas de visitação. Então, a monitoria é elaborada pelo poder público, né? Se tiver alguma lojinha, se tiver uma área de alimentação, é tudo administrado pelo poder público, tá? Então, o Parque Estadual Serra do Mar funciona assim. O próximo exemplo, aí sim, ó, um exemplo clássico, né? As Cataratas do Iguaçu, tá? O Parque Nacional de Foz do Iguaçu é um dos parques mais velhos do Brasil, não é o primeiro, mas é um dos primeiros. Tem até uma história curiosa aí, né? Que o Santos Dumont é o principal responsável aí pela fundação do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, tá? Ele visitou as cataratas em determinada época, ficou encantado com aquilo, né? Quando ele foi, era uma área que não tinha estrutura nenhuma de visitação, né? Mas ficou encantado com a vista, com o local, e pressionou, ele era uma pessoa muito influente, pressionou o governo federal a criar uma área de preservação ali. Ele acabou sendo um artífice aí dessa fundação desse parque nacional, tá? Ele tem 1.697 km². Inclusive as pessoas acham que o parque, às vezes acham que o Parque Nacional é só a área das cataratas, né? Mas não, quando você está indo para Foz do Iguaçu, assim, alguns bons quilômetros antes de Foz do Iguaçu,
já vários municípios para trás aí, você tem algumas placas aí, ó, aqui do parque, demarcando, né, o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, que é uma área de preservação, de vegetação, né? Então é uma área grande, uma área imensa preservada, não é só as cataratas em si. Tem a curiosidade de ser um parque binacional, porque ele tem a preservação do lado brasileiro e ele tem a preservação do lado argentino, né? E os dois lados têm as suas estruturas de visitação, é até curioso, né, a visitação. Há que se dizer que a nossa vista é melhor, tá? A maior parte das cachoeiras estão do lado deles, mas nós que vemos as cachoeiras, tá? Eles não veem tão bem quanto a gente, né? Então a gente tem alguma vantagem aí. E aí o que é interessante para nós mesmo, de fato, desse assunto que nós estamos falando hoje? Que a parte de visitação turística do Parque Nacional de Foz do Iguaçu é concedida à iniciativa privada, né? Então você tem toda uma estrutura de recepção dos visitantes, de manutenção das áreas turísticas, de serviços de entretenimento lá dentro. Você tem esse passeio de barco aí que você faz pelas cataratas, chega lá perto, né, da onde tem as quedas principais de barco, que é o Macuco Safari, é uma empresa privada. Você tem rapel que você faz por lá, tem passeio de helicóptero, tem restaurantes e tem um hotel 5 estrelas que fica dentro do Parque Nacional, tudo concedido à iniciativa privada, tá? E aí o governo federal abocanha aí uma parte dessa renda que eles obtêm, tá? Essa área que pode ser visitada do Parque Nacional é uma área pequenininha perto do quanto ele protege de fato, tá? Então é concedida essa parte aí à iniciativa privada, né? E por último, vamos pegar um exemplo de uma PPP, né? Que é na Reserva Extrativista Chico Mendes. A reserva extrativista já tem uma questão importante, né, porque é uma área que se explora, diferente de um parque nacional que não pode ter exploração econômica. A reserva extrativista pode ter exploração econômica, ela é criada para isso, na verdade. Só que ela é criada com o intuito de possibilitar às comunidades tradicionais de uma região que possam fazer a exploração de maneira sustentável, né? No caso da reserva extrativista Chico Mendes, o que é explorado é principalmente a seiva da seringueira que forma o látex, né? E a reserva extrativista ela também tem uma questão de visitação, até porque tem essa questão da história do Chico Mendes, né, que foi uma personalidade importante em termos da luta pela preservação do bioma. Então, assim, dentro da reserva foi criada há algum tempo atrás uma pousada, porque se detectou, a população detectou que havia interesse das pessoas de permanecerem, não só de visitarem o local, de ficarem um pouquinho mais ali na região. E aí se desenvolveu essa pousada. Como os seringueiros não tinham o dinheiro para, de fato, construir as estruturas, né, fez-se uma parceria público-privada, o governo federal construiu, né, a estrutura e quem administra são os seringueiros, tá? Então, assim, e aí, lógico, o lucro é dividido dentro daquela história que eu falei no começo, tá? Bom, pessoal, vocês veem aí que tem essa questão da administração, né? Às vezes é uma coisa muito burocrática, mas é legal a gente entender, porque, de certa forma, em algum momento isso pode refletir no que o guia de turismo, de fato, quando está levando grupos para lá, como ele deve se portar, com quem ele deve se comunicar para poder conseguir a visita, tá? Lembrando, quem trabalha com turismo em áreas naturais especificamente, aquela visita mais hard assim, né? Além de ter que ter estudado e ter se capacitado para isso, tem que saber que em algumas áreas você precisa de autorização para visitar, você não pode simplesmente chegar e visitar, né? Tem alguns parques, tem uma quantidade de pessoas que podem entrar naquela trilha, tá? Então, assim, tem que se pensar nisso, tem que se refletir sobre isso. E aí, conforme for o tipo de administração, você vai ter um tipo de contato, um tipo de estrutura para receber os turistas, certo? Bom, pessoal, como hoje não vai ter perguntas da internet aí no chat, tá? O nosso amigo Caco ficou encarregado de fazer as perguntas para a gente. Vamos lá ver a primeira pergunta dele. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o Estado de São Paulo vai vender pedaços dessas unidades de conservação? Ô Caco, não é bem isso, tá? Quando se faz uma concessão de um serviço público, de uma área pública, se faz por um prazo determinado.
Depois esse contrato, dependendo, pode até ser renovado, dependendo da situação, tá? Mas se faz uma licitação e se concede, ou seja, se concede a exploração econômica daquela área. A área continua sendo de propriedade do Estado, tá? Se quiser ter um exemplo mais prático, as rodovias no estado de São Paulo, boa parte delas, se não a maioria, são concedidas à iniciativa privada, elas não são privatizadas. O estado de São Paulo não vendeu as rodovias, ela vendeu o direito de exploração econômica, que lógico, né, gera alguns encargos para quem ganha a concessão. Então o cara tem que fazer a manutenção, as empresas que ganharam tiveram que fazer duplicações em algumas rodovias, implantar sistema de socorro, telefonia, tá? Então, se tem uma exploração econômica com uma contrapartida de instalação de estruturas, tá? Isso tem um prazo de duração. Em determinado momento vai ter que se fazer uma nova licitação para se conceder novamente a iniciativa privada, tá? É a mesma coisa dos parques, né? Então, a estrutura de visitação dos parques será concedida à iniciativa privada para que ela explore e tenha os seus encargos do que qualificar em termos de estrutura e também pague uma porcentagem aí para o governo, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Como fica o trabalho do guia quando uma unidade de conservação já tem um trabalho de monitoria das pessoas que moram na região? Bom, nosso amigo Caco saiu um pouquinho dessa questão do específica aí da administração, né? Mas, de certa forma, é interessante poder ter esse olhar também, né? De fato, às vezes você vai para algumas áreas que você tem um monitor local e você tem que utilizar desse monitor ambiental daquele parque, daquela área de proteção na visitação. Então é ele que vai fazer a condução do grupo, tá? Olha, se for esse o caso, e isso acontece também em alguns municípios, né? Onde você tem de estar com um guia local, que vai acompanhar, um guia da cidade, né, que é o guia regional, que vai fazer acompanhamento do grupo, tá? E, em geral, é ele que vai fazer a apresentação dos atrativos e tudo mais, tá? Olha, pessoal, se for algo que é obrigatório e a pessoa está lá, está qualificada, ela conhece a região, né? Eu acho que pode ser muito produtivo. Inclusive, esses monitores, né, quando eles não são guias, eles podem ser monitores, é diferente, né? O monitor só pode atuar naquela unidade de conservação, tá? Ele não pode levar os turistas ao hotel, a restaurantes, não, ele vai atuar naquele local, tá? Então esse monitor, ele provavelmente é uma pessoa que nasceu e se criou naquela região, tá? É uma pessoa que conhece muito bem os atrativos, é uma pessoa que foi qualificada para dar um atendimento seguro, né? Uma visitação segura, para fazer com todos os itens de segurança, se for o caso, né? Naquela região. Então, assim, eu acho que, na verdade, esse monitor vai enriquecer a visita, vai enriquecer esse momento, esse conhecimento dessa região protegida. Inclusive, o guia que está acompanhando, o guia emissivo que está acompanhando o grupo, ele pode até aproveitar para fazer esse intermédio aí da interlocução com o guia, com o monitor local, sobre essa questão de como é viver na região, né? Essa questão de viver de uma área protegida, como que funciona, poder ir além do que o monitor simplesmente vai explicar ali, ou vai acompanhar o grupo. Então, tem que ter essa convivência, tem que ser uma convivência harmônica, assim, tem que funcionar legal, tá? Bom, pessoal, nós vamos encerrando a aula por aqui. Espero que tenha sido útil e prática para vocês, tá certo? Se ficarem dúvidas, como hoje a gente não pode conversar aí, eu acho que nada mais justo que vocês corram aí até os tutores de vocês e tirem as dúvidas com eles, tá certo? Bom, pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula.